Olá amigos, tudo bem? Anderson de Souza falando. Hoje o tema é relação pais e filhos, um tema complexo, profundo, gigantesco, mas a intenção é fazer um vídeo curto. Se não der, eu vou fazendo outros vídeos aí para aprofundar nesse tema. Principalmente porque eu ouço diariamente filhos se queixando dos pais. Se queixando, julgando, criticando por diversos motivos, por diversas razões. Vejo jovens fazendo isso, vejo pessoas não tão jovens, até pessoas com 60 anos criticando e julgando duramente os seus pais. E isso é errado? Julgar os pais? Não gosto muito de entrar nessa relação de certo e errado. Prefiro a relação do útil e do pouco útil, daquilo que favorece e daquilo que atrapalha. Julgar os pais realmente atrapalha muito a nossa vida. Atrapalha porque cria uma espécie de barreira inconsciente para que a gente receba e flua na direção dos nossos objetivos de uma maneira harmoniosa, de uma maneira plena. E de onde você está tirando essa ideia, Anderson? Estou tirando da abordagem da constelação familiar, que é uma terapia sistêmica que se destina a olhar e entender as dinâmicas familiares e como essas dinâmicas podem influenciar em vários aspectos da nossa vida, talvez em todos os aspectos da nossa vida. Influenciar positiva ou negativamente. É meio que assim, existem umas regras que regem os sistemas familiares. Quando essas regras são burladas, são desrespeitadas, cria-se um nó, um bloqueio no sistema, e esse bloqueio vai aparecer em algum lugar. Geralmente, quando o cliente chega até a mim, ele traz uma queixa sobre relacionamento, sobre saúde, sobre finanças, sobre autoestima, seja o que for. E aí eu vou olhar a história do cliente através dessa lente, dessa perspectiva da constelação familiar. Como o objetivo não é tanto falar da constelação assim, e é mais dar um toque sobre esse tema bem específico. Por que ter uma visão crítica e julgadora em relação aos pais atrapalha a sua vida? Por que isso é um grande problema? E de preferência, como a gente pode mudar esse jeito de pensar? Eu acho que já até expliquei por que é um grande problema, né? Porque cria esse nó inconsciente. É difícil explicar com minúcias o fundamento desse nó, principalmente em pouco tempo. Mas vamos ficar assim, com esse básico por enquanto. Criticar e julgar os pais duramente cria um nó no seu inconsciente que atrapalha você se desenvolver plenamente na vida. E o que fazer se eu tenho um pai ou uma mãe que sempre me criticou, que nunca me apoiou, que não deu o que eu precisava, e é isso que eu ouço, né? Geralmente. Que é uma pessoa preconceituosa, ou que é uma pessoa imatura. Às vezes eu vejo os filhos chamando os pais de imaturos. E pode ser que seja verdade? Pode ser que seja verdade. A questão é a postura do filho julgadora, crítica, dura, incisiva. É isso que atrapalha. Então o que a gente vai fazer, Anderson? A gente vai olhar para esses vários erros dos nossos pais, sabendo inclusive que às vezes a gente tem dificuldades na nossa vida por conta desses erros deles lá atrás, que foram cometidos, e eu vou olhar para tudo isso fingindo que não existe? Vou ter um olhar poliana sobre essa situação? Não. Você pode perceber, aliás, é natural que você perceba que os seus pais têm defeitos. Aliás, parte da cura do pensamento é essa. É você entender que seus pais são seres humanos normais, que têm defeitos, que erram e que às vezes erram bastante. Porque há um mecanismo também inconsciente, que é uma expectativa ilusória de que nossos pais sejam perfeitos e que eles deem tudo que a gente precisa. Expectativa ilusória, infantil, no pior sentido da palavra infantil. Então, entender que os pais são normais e erram é o grande primeiro passo desse amadurecimento, dessa libertação do pensamento julgador e crítico.
O segundo passo é entender que os seus pais vieram de uma história. Eles tiveram experiências de vida, às vezes até bem difíceis, que ajudaram eles a formatarem o pensamento, o jeito de pensar, a filosofia de vida deles, o que eles acham certo e errado. Isso tudo vem de toda uma bagagem ancestral, dos pais deles, dos avós deles, e às vezes a gente esquece de olhar para isso. A gente esquece de ter essa visão mais ampla. Porque quando a gente amplia, e esse é o segundo passo, ampliar essa visão, você começa a ter uma espécie de atitude mais compreensiva. Poxa, o meu pai, né? A minha mãe passou por isso, passou por aquilo. Ou mesmo que eu não saiba o que eles passaram, saiba que eles passaram por alguma coisa. Metaforicamente, saiba que eles carregam algum peso que vem da ancestralidade deles. E esse peso que eles carregam é para que você não carregue. É para que você tenha a oportunidade de viver sua vida com mais chances e mais escolhas do que provavelmente eles tiveram. Então esse é um outro molde, né? Uma outra forma de perceber. E outra coisa, talvez o terceiro passo, já que eu estou colocando assim passos, é entender a grandiosidade da vida. É entender que pessoas imperfeitas, vamos chamar assim, receberam essa missão divina. Se você acredita nisso, beleza. Se não acredita, tudo bem também. Essa missão da vida de receber seres para educar, para formar na vida. Pessoas imperfeitas. E não é fácil criar filhos nesse mundo. Não é fácil. Eu sou pai, eu sei disso, vivo isso diariamente. Não é fácil. Principalmente para nós, pais, agora estou me colocando na figura do pai, que somos imperfeitos. Vou pensar no meu pai também. Meu pai é imperfeito, minha mãe é imperfeita, e com toda a imperfeição deles, eles me bancaram nessa vida. Eles permitiram que eu viesse a esse mundo, porque se não fosse essa permissão, nem aqui eu estaria falando isso para vocês. É a grandiosidade da vida. É a dimensão ampla e profunda que é o viver. E isso só foi possível graças aos meus pais. E quando eu também trago esse tipo de compreensão mais para perto, eu costumo dizer assim, quando eu coloco isso mais num primeiro plano, eu consigo ter uma chance de afastar de mim o pensamento crítico e julgador. Porque se eles têm defeitos, eu já sei que eles têm, eu não preciso ficar olhando para isso o tempo inteiro. Aquilo que você foca aumenta na sua percepção. Olha para essa dimensão maior. Olha para o que os seus pais te deram, antes de tudo a vida. Segundo, essa possibilidade de você viver a sua história, inclusive fazendo diferente do que eles fizeram. Porém, sem essa energia dura da reatividade, da crítica que massacra, do apontar de dedos, do querer dizer que eles são os culpados pelas dificuldades que você tem. Essa visão, realmente, ela é uma corrente atada no seu pé com uma bola de ferro na ponta. Você só consegue ser uma pessoa livre e usar os seus plenos recursos quando você consegue olhar para os seus pais com essa atitude de abertura, de gratidão, de respeito e até de reverência, apesar de todas as dificuldades que eles tiveram. E só para dar uma ênfase e repetir uma coisinha que eu já falei, que eu acho fundamental, o mérito que os nossos pais têm é muito grande, sabe por quê? Porque sendo criaturas imperfeitas, eles conseguiram dar conta desse projeto, que somos nós, que estamos aqui, que temos a vida pela frente e as oportunidades de realizar, de crescer, de fazer, de construir. E criaturas imperfeitas. Porque se fosse perfeito era mole para eles, mas eles não são. Eles tinham questões internas mal resolvidas e ainda assim, com todas elas, possibilitaram a nossa vinda a esse mundo e essa experiência aqui que a gente está tendo. Então, aos pais, a todos os pais, especialmente os meus pais, todo o respeito, toda a reverência e toda a gratidão eternas. Até a próxima, amigos.